A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. O amor é esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele, a seu malgrado, cede. É um imã a que não lhe é possível resistir. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Uma vez mais aqui estamos para apresentar o programa que trata de livros, de autores, de ideias, propondo algumas reflexões em torno de temas que consideramos importantes, significativos para cada um de nós. Nós começamos lendo algumas frases que aparecem na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Temos falado por aqui, ao longo de vários programas, sobre a questão da compaixão, do altruísmo, da percepção empática, pensando exatamente na necessidade de todos nós, sobretudo nesse momento tão importante na história da humanidade, pensando na construção e reconstrução de relações humanas. Cada vez mais percebe-se a necessidade de dedicarmos muita atenção a esse tema, para evitarmos comportamentos de violência, e aqui nos referimos a todos os tipos de violência, porque violência não é só se armar de agressividade física e atacar o outro. Nós podemos agredir, portanto usar de violência com palavras, com gestos, com expressões, toda forma de exclusão, toda forma de preconceito expressa muita violência. Não por acaso, inúmeros estudiosos da atualidade, nos campos da psicologia, da educação e outras áreas, têm aprofundado a compreensão do modelo da comunicação não violenta, uma forma de pensar e fazer a comunicação sem essa base de violência. Nós já falamos muito sobre esse tema e certamente voltaremos a falar em outras oportunidades aqui no Café Literário. É evidente que há outros modelos que propõem a mesma ideia. Relações mais compassivas. Olhar para o outro e agir em relação a ele com mais respeito, com mais consideração, com mais empatia, agindo compassivamente. A psicologia tem prestado muita atenção a esse tema. Nós temos falado de alguns autores e vamos hoje dar sequência a isso. Não apenas as religiões estão focadas nessa construção. É preciso olharmos para o comportamento do ser humano, seu padrão de respostas emocionais nos contextos sociais e avaliarmos tudo isso. Allan Kardec, em outro texto, nos fala, ele usa uma expressão importante que já citamos aqui algumas vezes, que é a necessidade, nessa reconstrução, a partir de uma visão crítica que ele faz, a necessidade de elevação dos sentimentos. Isso me parece algo muito significativo. Elevar o sentimento. Significa, eu acredito, exatamente isso.
olhar para todo esse cenário, olhar para o nosso comportamento e elevarmos o nosso padrão de respostas emocionais. Isso significa não ter raiva, não ter inveja, não ter qualquer outra emoção mais desafiadora, de maneira alguma. Não é não ter a emoção, é saber como lidar com isso. Como lidar com a raiva, como lidar com a inveja, como lidar com qualquer expressão emocional e afetiva. Sobretudo no campo das relações humanas. Nas redes sociais, por exemplo, há muita violência também, com palavras, com imagens, fake news. As notícias falsas expressam violência, porque você está expondo alguém, a situação do outro, a sua condição, particularidades da sua vida ou qualquer outro cenário, mas de qualquer forma, isso expressa violência, dirigida a uma pessoa, a um grupo, a um país. Isso precisa ser combatido. Não basta ser contra, é preciso agir de forma diferente. E como já falamos em outra oportunidade, citando Matthieu Ricard, naquela obra A Revolução do Altruísmo, na raiz da violência encontra-se, sobretudo, a desvalorização do outro. É não enxergar, não considerar, não respeitar o outro. Porque ele pensa diferente, ele deseja diferente, ele sente diferente, ele se comporta de outra forma, eu desvalorizo. Preconceito é isso. Então, hoje em dia, falar de amor, o início das referências aqui colocadas, envolve uma reflexão que parte do indivíduo e que vai além dele, porque alcança a sociedade como um todo, como está lá no texto. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Isso é uma visão muito ampla do amor. E além disso, diz o nosso autor aqui, acaba com as misérias sociais. Então o amor é uma dinâmica pessoal, interpessoal, com implicações sociais, portanto, alcança a estrutura maior que é a sociedade. E um outro amigo espiritual aqui faz, no item 9, um convite, que penso ser também um desafio. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao verdadeiro amor, ele, a seu malgrado, cede, porque é um imã a que não lhe é possível resistir. É um texto que tem uma densidade aqui, uma profundidade. Não acreditemos na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Como não acreditar se temos assistido a tantos espetáculos de violência, guerras, massacres, preconceitos, a exclusão, a desvalorização do outro? Como não acreditar nisso? É um desafio para todos nós. Como reconstruir relações humanas com base nessa crença de que o amor é de essência divina, está lá no texto. E todos nós temos, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. Como juntar tudo isso e reconstruirmos relações? Esse é o grande desafio do momento. Como Allan Kardec, vamos repetir, nos lembra a necessidade da elevação do nosso sentimento. Então, não acreditar nessa esterilidade do coração humano. O que é a esterilidade nesse caso? É o não florescimento dessas virtudes. É um campo estéril, uma terra estéril. A proposta é que não acreditemos nisso. Ao contato do amor verdadeiro, esse coração cede, ainda que a seu malgrado, ou seja, contra a sua vontade. É um texto desafiador, amigo ouvinte, porque o amor precisa ser colocado no seu sentido prático transformador. Então, para tanto, nós vamos compartilhar com você hoje um texto que temos pesquisado, que temos acompanhado, porque há uma pergunta básica nisso tudo.
Ok, entendi o conceito que está colocado. Capítulo 11, o Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. O grande ensinamento de Jesus de Nazaré. E que viveu essa proposta na sua plenitude. Como um homem inserido na cultura do seu tempo, enfrentando todos os desafios relacionados sobretudo ao poder, o poder de Roma, do imperador, as práticas de exclusão e de violência, os preconceitos da sua época, e um homem que soube se comportar como um modelo, enfrentando tudo isso de forma compassiva, não passiva, de forma justa, de forma madura, deixando um legado, deixando lições preciosas para todos nós. E Allan Kardec, com base nesses ensinamentos, desenvolve aqui essas ideias no capítulo. Então nós vamos compartilhar, como dissemos, um texto que foi escrito por dois autores, Daniel Goleman e Richard Davidson. São dois pesquisadores nos campos da psicologia, com foco na inteligência emocional, práticas meditativas, dialogando com as neurociências. E há uma preocupação desses dois colegas de trabalho, são dois psicólogos, em estudar a afetividade, o padrão de respostas afetivas do ser humano e as bases neurais de todo esse processo. O livro se chama A Ciência da Meditação, como transformar o cérebro, a mente e o corpo. É uma obra profunda com referências acadêmicas, todas elas baseadas em estudos, em pesquisas, mas ao mesmo tempo é uma obra leve, fácil da gente ler, uma obra que vai envolvendo a gente e propõe várias reflexões. Eu vou destacar o capítulo 6, Preparado para Amar, porque é o nosso tema. Eu penso que fazer esse diálogo entre um texto de base moral que trata do amor, que nos convida a uma compreensão do amor no sentido amplo, no sentido espiritual, e um texto que fala do amor pelos caminhos da empatia e da compaixão, com base em estudos científicos, tem a sua importância. Em outro programa nós fizemos isso também, citando um biólogo chileno que merece uma atenção especial, que é Humberto Maturana. Na verdade são dois biólogos, Humberto Maturana e Francisco Varela, que falam do amor como um fundamento biológico do fenômeno social, definindo o amor como a aceitação do outro na convivência. Nós ainda vamos voltar a esses autores em outros programas. Mas hoje vamos falar um pouco, com base nesse capítulo, sobre isso. Será que o ser humano foi preparado na evolução das espécies, preparado para amar? Que não vimos lá no texto que todos nós temos, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado? Está lá no capítulo 9 da obra já citada, o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque também no item 8 há uma frase aqui que eu quero resgatar, que diz assim: o espírito precisa ser cultivado como um campo. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Portanto, a prática do amor, que é uma prática do espírito, aqui colocado nesses termos, precisa ser cultivado. Um campo. No campo das emoções, no campo da nossa afetividade, nós vamos precisar cultivar isso. Então, eu acho que esse texto aqui nos dá uma ajuda. É na seção que se refere ao cultivo da compaixão. Porque se queremos experimentar o amor, um bom caminho é cultivar a compaixão. Os autores vão fazer referência a uma pesquisadora que já compareceu ao Café Literário através dos seus estudos, dos seus textos, que é a doutora Tânia Singer. Eles dizem assim: quando jovem, Tânia achava que poderia seguir carreira nos palcos, talvez como diretora de teatro,
e ópera. Mas a partir dos tempos de faculdade, ela mergulhou em retiros de meditação de diferentes tipos, estudando com uma variedade de professores ao longo dos anos. Os métodos iam da Vipassana à prática da gratidão do padre David Steindl-Rast, conhecido também como o irmão David, aquele monge beneditino que de vez em quando a gente cita aqui nos programas. Ela gravitava para professores que encarnavam uma qualidade de amor incondicional. É uma história interessante da doutora Tanya Singer. Os mistérios da mente humana atraíram Tanya para a psicologia, um campo em que ela obteve o seu doutorado. Sua pesquisa sobre o aprendizado na velhice deixou-a interessada pelo estudo da plasticidade. Então, na sua pesquisa de pós-doutorado sobre empatia, ela revelou que quando testemunhamos a dor e o sofrimento alheios, ativamos redes que enfatizam esses mesmos sentimentos em nós mesmos. Essa descoberta recebeu ampla aceitação, lançando as bases para a pesquisa de empatia em neurociência. Essa é aquela pesquisadora que nós citamos quando fizemos referência ao trabalho da empatia e da neurociência, um estudo que ela fez com o Matthieu Ricard, o monge, que publicou a obra A Revolução do Altruísmo. É a mesma pesquisadora. A evolução nos preparou para esse tipo de comportamento e de ocorrência no campo da afetividade. Quer dizer, a doutora Tanya Singer descobriu nos seus estudos que a nossa ressonância empática à dor do outro, quer dizer, prestar atenção à dor do outro, quando eu olho, quando eu vejo o outro no seu quadro de dor e de sofrimento, eu entro numa ressonância empática. Não é compaixão ainda, não é se mover altruisticamente na direção do outro, ainda não. Eu entro na ressonância empática, é uma conexão empática. E vamos repetir, nós estamos biologicamente preparados para isso. Então ela mostra que essa nossa ressonância empática, a dor do outro, o sofrimento do outro, isso ativa o equivalente de um alarme neural. E isso de imediato nos deixa sintonizados com o sofrimento alheio e potencialmente nos alerta para a presença de perigo. Olha que dado interessante. Eu não estou vivendo aquela dor, a dor é do outro. Mas quando eu estabeleço essa conexão empática, é como se um alarme neural disparasse no meu cérebro. E isso nos deixa, então, sintonizados com o sofrimento alheio. Isso é um dado muito importante, amigo ouvinte. Por isso, uma das estratégias, em muitos casos, quando eu não quero passar por isso, é não prestar atenção. Prefiro nem ver, porque entrar nessa ressonância empática é um dado biológico. Mas os seus estudos sugerem que a compaixão, que é um outro dado, é um outro conceito. O que é compaixão? Sentir preocupação com o sofrimento da pessoa. Uma coisa é a conexão empática. Já comentamos. A compaixão é sentir uma preocupação com o sofrimento da pessoa. Então, os seus estudos sugerem que, nesse caso, há um conjunto diferente de circuitos cerebrais. São outros circuitos. Não são os mesmos da ressonância empática. São os mesmos circuitos cerebrais que estão envolvidos ou são os responsáveis pelos sentimentos de cordialidade, amor e preocupação. É muito importante isso. Então, a partir dessa ressonância empática, quando então eu me preocupo e quero fazer algo pelo outro, isso já é a compaixão, isso vai ativar outros circuitos cerebrais, aqueles mesmos que estão envolvidos na experiência afetiva do amor, da preocupação com o outro, da cordialidade,
que é, na verdade, se desejarmos essa expressão, uma experiência de amor. Então, os autores comentam, quer dizer, essa descoberta, ela se originou desses experimentos que a doutora Tanya Singer fez com o monge, o Matthieu Ricard, porque ela lhe pediu para tentar uma variedade de estados meditativos enquanto o submetia à neuroimagem. O que ela queria ver? O que acontecia no cérebro de um meditador experiente, de modo a projetar práticas de meditação que qualquer um pudesse tentar. Um experimento. Então, o que ela percebe? Que quando o monge cultivava a empatia partilhando o sofrimento de outro, o que ela viu? A ação em suas redes neurais para a dor, para o sofrimento. Mas assim que ele começou a gerar compaixão, sentimentos ternos por alguém sofrendo, o que ficou ativado? O conjunto de circuitos cerebrais para sentimentos positivos, recompensa e afiliação. A compaixão, na verdade, abrandava a aflição empática que pode levar à exaustão emocional e ao esgotamento nervoso, como muitas vezes ocorre em profissões ligadas aos cuidados com os outros, como enfermagem e outras áreas. Um esgotamento, dizem os autores. Em vez de simplesmente sentir a angústia da outra pessoa, o treinamento em compaixão levou à ativação de circuitos cerebrais completamente diferentes. Os circuitos da preocupação terna e sentimentos positivos e resiliência. Então existe uma prática de meditação que se chama meditação da compaixão ou a meditação do amor-bondade, que são práticas muito interessantes, que é incluir nos seus pensamentos, no momento da sua meditação, o outro, você e o outro. Aquele outro mais próximo, aquele outro um pouquinho mais distante e aquele outro muito distante e todos os seres que fazem parte desse planeta, incluindo a natureza. É ampliando aos poucos o raio da atenção compassiva, que se os estudos mostram que isso vai ativar áreas cerebrais específicas responsáveis por esses sentimentos mais nobres, vamos dizer assim, então isso parece confirmar de algum modo que o amor está presente em cada um de nós, precisando de prática. Como diz o texto doutrinário, é como um campo que precisamos cultivar, trabalhar. E eles encerram essa sessão dizendo assim: se você quer aumentar de forma mais eficiente seus sentimentos bondosos, pratique exatamente isso, não alguma outra coisa. Ou seja, praticar a compaixão. E uma vez mais, retomando o texto da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Mesmo capítulo, no item 10. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. Olha a ideia, amigo ouvinte, da percepção empática e da compaixão. É considerar como sua a grande família humana, exatamente a proposta dessa prática de compaixão, que começa na mente e vai para as ações efetivas. Essa aqui é a ideia. Fica aqui então a reflexão, amigo ouvinte, esse diálogo entre o texto doutrinário e esses estudos recentes que eu acredito possam nos ajudar a viver isso de uma forma mais concreta no nosso dia a dia. Estamos dialogando com você em torno dessa obra, A Ciência da Meditação, Daniel Goleman e Richard Davidson. Aqui nos despedimos, desejando a você muita paz. Até breve!
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.